15 de setembro de 2015, Itatiba, São Paulo. Vitória Natalina estava longe de casa. Em uma excursão organizada por uma das escolas mais exclusivas da capital paulista, a jovem de 17 anos se desloca da área das aulas práticas para o banheiro da fazenda onde todos estavam. Vitória nunca mais seria vista com vida e a polícia faria de tudo para não chegar ao autor do crime. Continue vendo a saga do pai de Vitória por Justiça nessa segunda e última parte da entrevista que fiz com ele. Tinha marcas de amarração nos tornozelos. Com a bota, ou a bota pode ter sido tirada e colocada depois? Então, a polícia não chegou a nenhuma conclusão nesse sentido, Beto. Agora, assim... não é difícil, gente. Se ela tem marca aqui... Ainda mais usando uma galocha. Uma marca amarrada no tornozelo é uma marca amarrada no tornozelo com uma galocha por cima é outra. Isso eles não eles não determinam. Não, porque ela poderia então ter ficado viva enquanto vocês estavam procurando. Sim. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Ela podia estar, exato. Na casa, inclusive, se bobear desse moço, que é um suspeito. Ou no carro. Ou no carro, algum lugar, porque eles não foram nem abertos e nem periciados. Não. O carro foi periciado desse cara? Ele só foi periciado anos depois. E aí, assim... A casa foi periciada? Também não. Nada. Ele só foi tomado um depoimento desse moço? Foram tomados dois depoimentos, e nos dois depoimentos eles... existem algumas incongruências, se comparar um depoimento com o outro, mas apesar de tudo, né, todas as evidências e todas as me fugiu a palavra. Todos os indícios. Todos os indícios e todas as evidências levavam a ele como o suspeito principal. Agora, porque ele não foi devidamente interrogado, por que não fizeram uso de uma ferramenta que é usada exatamente para esse tipo de coisa? Onde ele estava às 2h30 da tarde, daquele 16 de setembro de 2015? Disse ele que tinha levado a filha à Santa Casa de Itatiba, para que ela pudesse ser atendida, porque ela estava doente, etc. No momento que a Vitória some, ele então estaria na cidade? Disse ele que sim. O que foi acontece... confirmado? Então, quando foram tentar confirmar isso, o que confirmaram é o seguinte, que a mulher dele estava lá, né, a criança estava lá, mas ele não aparece. Existem também alguns detalhes... Não tinha câmera em lugar nenhum que desse para pegar? Porque câmera já era uma coisa 2015, tudo bem, não é? Mas não tinha. Ou não foi procurado. Ou não foi procurado. E assim, não existem fatos a respeito disso. Ele foi com o carro dele? Ele disse que ter ido com o carro dele, disse que ele não está... uma pessoa disse que ele não estava calçado, outra pessoa disse que ele estava calçado... E assim, ele disse que não estava calçado para poder entrar na Santa Casa, né? A mulher disse que ele estava usando botas. Isso quebra um pouco a mulher confirma que ele estava junto. A mulher confirma que ele estava junto. O médico não viu ela? Não. Ninguém viu ele no hospital. Só a mulher dele que viu. Exatamente. Só consta, inclusive, no prontuário de recebimento dos pacientes o nome da mulher dele. Porque seria o álibi dele, então, que ele estava nesse hospital. Quando então, assim, ela some dia 16, vocês encontram o corpo dela dia 17. Ela é enterrada que dia? Ela é enterrada no dia 18. Já no dia seguinte ao encontro do corpo. Uma sexta-feira. Nesse momento do enterro, como foi esse momento? O caixão chega como? O caixão chegou, inclusive, atrasado. Ele demorou para chegar. Quando ele chega lacrado. E nós estranhamos. Por quê?
o fato do caixão estar lacrado. Porque caixão lacrado é morte violenta, geralmente. Normalmente isso. Agora, nem nos passou pela cabeça isso naquele momento, porque, apesar da estranheza da situação, né, o que passou foi o seguinte: olha, a minha filha está chegando para a última despedida dela, para os parentes, para as pessoas mais próximas e tudo, e o caixão está lacrado. Naquele momento você estava aceitando a morte por saúde frágil? Não, você não já estava. Você estava em choque, você estava muito triste, mas em momento você nenhum já eu estava aceitei ligado. morte por saúde frágil. Né? Agora, o caixão veio lacrado, nós estranhamos, eu pedi para abrir. E quando eu pedi para abrir, assim, veio o segundo choque, né? Que foi, depois de eu ter reconhecido o corpo, foi de ter visto a minha filha do jeito que ela estava. Ela estava com o rosto inchado, existiam marcas roxas em volta da boca e do nariz. Exato, como se alguém tivesse forçado, né, assim, usado com muita força, né, de tapar a boca e o nariz dela. Isso isso te deu teve mais outras marcas que você viu nela? Então, as outras marcas que a gente chegou a ver nela saíram no próprio laudo do Instituto Médico Legal lá de Jundiaí, falando que ela tinha marcas aqui, falando que tinha marcas lá, acima da cintura da calça tinha umas marcas como se fossem bolhas, tinham essas marcas de amarração no tornozelo. Tinham os outros machucados que foram descritos em cada um dos pontos da necrópsia, mas não falava nada, não chegava à conclusão de que ela poderia ter sido sufocada por um terceiro. A escola foi porque, no mínimo, o que eu digo assim, tem crimes que me impressionam o depois. Eu digo que o depois confirma muito mais o que foi antes. Né? Então, quando você pega a Monique com o Henri Borel, a mãe vai ao cabeleireiro para ir ao enterro do filho. Aí você pega a Ana Carolina, Carol, a mãe da Isabela Nardoni, você vê uma mãe destruída de fato, que perdeu uma filha. Então, o depois sempre te coloca numa situação... E é inevitável. Se a Monique não matou o Henri, como ela diz, no mínimo o Henri morreu sob os cuidados dela. Então, existe ali uma angústia, uma tristeza de morrer. A escola, ela agiu como com vocês? Ela acompanhou, ela tentou até assim, olha... Eu pago o caixão dela. Ela tentou, pelo menos, alguma coisa a escola tentou fazer para minimizar o seu sofrimento e assumir que a responsabilidade, no mínimo, a responsabilidade dessa menina estava sob quem é o responsável? A escola, cara. Não assumiram em momento nenhum. Inclusive, até aconteceram coisas bizarras. Por exemplo, os professores que estavam lá, né, eles continuaram nas suas funções como se nada tivesse acontecido. Como foi para eles na hora da descoberta que a Vitória tinha morrido? Você lembra? Ou você estava tão focado na tua filha que você não viu ao redor? Eu estava focado no que estava acontecendo. Eles foram ao velório da Vitória? Eles foram ao enterro? Os professores não. Havia uma gestora da escola que estava acompanhando o enterro. Mas os professores que estavam naquele dia lá não foram por quê? Porque vocês não quiseram? Eu não tenho ideia, Beto. Mas não conversei mais. Então não foi porque você não quis? Não foi porque eu não quis. Inclusive outros alunos da escola tiveram lá para poder dar adeus a ela. Agora, não foi porque eu não quis. Não houve momento nenhum, né, nenhum movimento da minha parte dizendo: olha, escola, eu não quero ter contato com vocês. Tá? É de se estranhar que uma escola desse porte não se una a nós para ir atrás do autor do assassinato da minha filha. Porque você perdeu uma filha, eles perderam uma aluna que estava sob responsabilidade deles. O que mais esquisito ainda é o seguinte: dia 16, sexta-feira, foi o enterro dela. Na segunda-feira... Não, 16 não. 18. Não, dia 18. Dia 18, sexta-feira, foi o enterro dela. Na segunda-feira, né, estavam lá na delegacia de Itatiba para prestar depoimento ao delegado os 2 professores, os 2 alunos do grupo dela, um advogado da escola que tem ligação com a escola e um advogado criminal. E até então não se falava em crime.
E esses advogados tutelando essas pessoas. Estavam orientando as pessoas sobre o que elas precisavam dizer. Isso, quem disse, não fui eu. Isso quem disse foi o escrivão que atendeu essas pessoas naquele dia, que inclusive teve que chamar as testemunhas, porque ele estava esperando as testemunhas e elas não entravam, porque estavam sendo orientadas pelos advogados. E aí você enterrou sua filha, descobriu que teria que começar ali um calvário policial. Ali ia começar a sua vida em prol da justiça pela vitória. Exato. Só que, quando você me conta aqui, daí a gente conseguiu, fez a perícia, não sei o que lá, vai para o governador, volta e vai para a DHPP, da maneira que você me coloca aqui, se as pessoas não entenderem, parece que foi muito rápido. Isso não é rápido. Não é rápido. Não é demorou rápido, 6 meses. isso é dolorido e angustiante. O delegado, ele encerra o inquérito em Itatiba falando que foi morte natural? Não. Porque, assim, o que eu quero dizer nisso tudo é... Os dias vão passando e tudo está sendo muito rápido e você precisa agir com muita rapidez. Só que, de fato, sua filha some no dia 16, você encontra ela no dia 17, enterra ela no dia 18. Daí, 19, 20, no dia 21 já tem a escola com advogados lá no delegado. Que momento que o delegado... Como é que fica agora? Ele vai encerra o inquérito falando que foi morte natural? Então, em verdade, Beto, o que aconteceu foi o seguinte. Eu fiquei completamente... eu estava imobilizado nos 2 primeiros meses, praticamente. Eu não conseguia atinar com a vida mais. Aquela história da mutilação que eu falei no começo. Né? Quem, na verdade, acompanhou essa solicitação de investigação pelas autoridades lá de Itatiba... Foi a Cristiane. Foi a Cristiane, minha mulher. Que a Cristiane está aqui também. Cristiane, muito obrigado por estar aqui conosco. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Esse primeiro inquérito, é um momento que ele é encerrado ou é um inquérito... não existe o primeiro inquérito, ele só vai para o DHPP depois? Ele vai para o DHPP. Põe só o microfone um pouquinho mais para isso. Obrigado. Ele vai para o DHPP depois. O que acontece? Ele seria encerrado, sim. Como morte de... Como é que ele falou? Natural. De saúde frágil. Como morte natural. Eu estive diversas vezes insistindo para que a investigação fosse diferente, porque era um momento em que o João não conseguia sair da cama. Então, era um momento que... Só o microfone, mas... Então, era um momento que todo mundo tinha... Quem queria se mexer para arquivar isso como morte natural, era um momento em que o João não conseguia sair da cama. Então, foi um momento que eu e mais a advogada do caso, a gente passou a ir todos os dias para Itatiba. E todos os dias pedir para uma investigação, preservação do local, para que o local fosse isolado, para que as coisas fossem investigadas e aprofundadas. Não aconteceu. Você estava com o João lá na fazenda quando encontrou a Vitória? Estava. O que te chamou? Você é advogada, então talvez você tenha um olhar até mais... Mesmo na dor, você não deixa de ser... Muito pelo contrário, acho que te aflora ainda mais. Como foi para você o local e tudo? O que foi te chamando a atenção? Tudo foi muito estranho. Tudo, desde a abordagem policial até o momento que encontraram a Vitória, só que a gente estava sob forte emoção. Então, por mais que você acreditava que aquilo não ia ficar daquele jeito, você achava assim, não, é um momento agora, estão tentando fazer o melhor e tudo vai dar certo. Eles vão entrar naquela casa onde o cachorro enlouqueceu na frente de uma das casas e enlouqueceu em frente a um Fiat Uno, que depois foi sabido ser do suspeito, cujo o álibi não se confirma, porque mesmo que ele tenha, ainda que ele tenha estado no hospital, o horário da consulta que a menina foi atendida e o horário que as coisas ocorreram, ele já teria estado de volta. Então ele até poderia estar lá, mas ele já estaria... Até poderia, coisa que ninguém viu, né? Só a esposa viu. Então, obviamente, que a esposa vai confirmar essa... natural. Esse homem, ele ajudou nas buscas? Ele apareceu... Hoje você consegue relembrar de vê-lo perto? Vi ele sendo conduzido até a igreja
para um Depoimento, interrogatório. não ajudando nas buscas por Vitória. Não. Aliás, eu tenho poucas imagens assim da questão das buscas, porque eu fiquei mais na área da fazenda, para tentar ver se algum aluno, algum professor, alguém falava alguma coisa. Mas era um pacto, meio que um pacto de silêncio. Ali a gente ainda não tinha noção que já era um pacto de silêncio. Um pacto de silêncio entre professores, alunos, professores, pessoas da fazenda. Era uma coisa assim velada entre eles, mas tipo, vamos ficar quieto, não vamos falar muita coisa neste momento. Nenhum aluno ou professor, alguém procurou vocês em off, ou hoje, que já se passou? Foi 2015, a gente está em 2023, 8 anos depois. A gente conta nos dedos das mãos, dá para contar nos dedos das mãos. De uma mão. Umas 5 pessoas. Tá? De uma mão. De uma E mão. elas falavam o quê? Essas pessoas que procuraram falaram o quê? Falaram que realmente era uma tragédia anunciada, que a escola não tinha nenhum tipo de segurança, que aquele passeio era um passeio totalmente absurdo, né? Mas que havia um interesse comercial em manter a comunidade próspera entre o ex-aluno e a escola, né? Porque existia uma questão comercial, dinheiro, e eles iam para lá e, quando acontecia alguma coisa, eles resolviam por ali mesmo. Esse episódio de hipotermia que teve anteriormente também não foi resolvido por professores, foram os próprios alunos que resolveram, segundo as notícias que chegaram para nós. E essa professora, que se recusava a fazer as excursões com a escola, ela era bem clara em falar. Era uma tragédia anunciada. Ela nos procurou, ela ainda era professora da escola, ela não podia ir contra a escola porque eles tinham um procedimento de reagir, né, para quem desse algum depoimento contra a escola. Então, eles iam contra mesmo e rechaçavam as pessoas que iam contra qualquer coisa da escola. A comunicação era feita por WhatsApp, muitos desses WhatsApps até chegaram a nós. Havia, inclusive, uma notícia de maus tratos a alunos que foi entregue para o DHPP. Eles chegaram a reconhecer em cartório um episódio de maus tratos a alunos, umas coisas assim muito esquisitas. Então, que aconteciam nessa fazenda? Nessa fazenda não, que aconteceu em aula. Então foram chegando notícias para nós que começou a assustar. Isso fora a questão do homicídio. Então a gente ficou sabendo tudo posteriormente. E lá, como você havia me perguntado, durante a noite, as buscas e tudo mais, ninguém não tinha uma conversa. Então, a gente acreditava que o local seria preservado, que todas as diligências seriam feitas. Por isso, depois de velório, enterro, toda essa situação, eu passei a ir para Itatiba, exigir, acompanhar essas providências, porque eu não imaginei que a gente ia ter que exigir isso. E por que esse delegado não quis investigar direito? Não investigou. Tem perguntas que a gente vai ficar como você. Por que não fez? Qual que o estranho, interesse? né? Qual seria esse? Qual o interesse ou por que ele tinha tanta certeza de que era uma morte acidental? E, inclusive, me mandou para casa. Falou, vai cuidar do seu marido, que você está atrapalhando a nossa investigação. Eu falei, mas que investigação? Eu não estou vendo investigação. Sabe? A perícia devia estar lá, no local, que devia estar isolado. O que aconteceu logo depois? O local onde a Vitória foi encontrada foi vendido. Não tem uma grama. Não existe mais? Não existe mais nada. Colocaram gado em cima. Ou seja, morreu a possibilidade de qualquer perícia adicional ali dentro. Que, segundo os peritos, até hoje pode-se encontrar indícios. Tantos nos veículos, porque foi constatado também que ela foi transportada, que ela não morreu na posição em que ela foi encontrada. E poucas pessoas sabiam como ela dormia. Eu ia perguntar exatamente. Você me falou que ela estava na posição de dormir. Isso tem uma intimidade. Uma das tutoras dormia no quarto ao lado dela.
Inclusive, no depoimento dela, ela foi clara em dizer que a Vitória foi encontrada na posição em que ela dormia. Só que ela não viu como a Vitória foi encontrada. E isso foi questionamento junto à delegada na época. Por que que ela fez essa colocação? E qual é a resposta dela? Não temos resposta. É assim. A gente levanta as questões e a gente não tem resposta o tempo todo. Então, Ou seja, poderiam ter tido mais do que só o suspeito pode ter matado, mas a colocação do corpo da Vitória ali ter sido feita por outra pessoa? Pode. Pode ter acontecido. Pode, é uma E possibilidade. por que ela mudaria o local do corpo da Vitória? Para se criar uma falácia? Sim, exatamente para Para poder se corroborar dizer... a morte natural, né? Para queria falar, dizer. olha, foi encontrada Mas ela estaria sem sinais de violência, mas, foi encontrada numa posição... Ela foi ali, ela estava calma. Eu estive numa reunião da escola 7 dias depois da morte. E a conotação da reunião era como se fosse uma lavagem cerebral em todos que estavam ali, para acreditarem que realmente foi uma coisa natural, tanto que ela foi encontrada numa posição como se ela estivesse dormindo. Agora, um mal súbito, aí começou um questionamento, que já foi descartado pericialmente, questões de mal súbito, que ela tenha passado mal, que tenha sido algo de saúde, isso já está completamente descartado. Todas as perícias foram unânimes nesse sentido e foram descartadas essas possibilidades. Ela não tinha nada que desse uma conotação de autossufocamento. Ela foi sufocada por uma terceira pessoa. Existiu uma terceira pessoa. E dentro desse universo é impossível que ninguém saiba. É impossível. Não tem como alguém não saber. Ali... não. Alguém com certeza sabe e está assistindo a esta entrevista. Isso eu garanto. E a gente acredita que hoje, talvez os alunos que tenham conhecimento e que hoje já possam até ser pais. Sim, porque 8 anos depois... se solidarizem com a dor deste pai. Porque todo mundo que está em silêncio está reforçando a morte da Vitória diariamente. Está colaborando para que essa morte fique impune, que nada aconteça e que uma vida tenha sido ceifada, enquanto eles estão vivendo a vida deles numa boa. Está todo mundo vivendo a vida numa boa. Agora, esse pai não está. Essa família não está. Então, acho que tinha que ter um mínimo de solidariedade e passarem as informações. Nós vamos manter sigilo, é um telefone... Está sempre passando um telefone aí, que é um telefone para... Gente, por favor. Só é para mandar quem tiver informação, tá? Por favor. Não é para mandar... isso daí é um WhatsApp que eles criaram para ajudar nas investigações. Que, inclusive, foram indevidamente arquivadas, porque tem diligências ali que não foram nem concluídas. A gente vai chegar agora nessa parte aí. Nesse período que vocês estavam, imagina a dor, só consigo imaginar, não consigo dizer que eu sei qual é, de não levantar da cama. Você ficou mais à frente desse ponto de perceber que a investigação estava querendo caminhar para um fim Sim. mais melancólico e mentiroso. Sim. Quanto tempo que aí vocês começaram a operar, assim, vou trazer perito vou fazer, porque... Imediatamente. Quanto tempo demorou para sair dessa delegacia de Itatiaia e ir para o DHPP? De Itatiba, 6 meses. 6 meses. 6 meses ele poderia ter encerrado o inquérito. Com certeza. Né? Com todas as evidências que estavam ali, ele poderia ter encerrado e pego o autor. Não, mas ele também poderia encerrar dizendo que nada aconteceu. Não, sim. Ele poderia dizer isso. Ele não fechou o inquérito. Não. Aí vai para o DHPP. Vai para o DHPP. Isso em 2016 já. 1º de março de 2016. Que ela morre em setembro de 2015, então em março de 2016 vocês estavam tentando... Começamos a trabalhar recolhendo... Tentar achar alguma coisa. Recolhendo provas, todas as evidências e levando para os nossos peritos, que foram exemplares. Lógico que quando a gente começou a levar, a gente não queria que fosse um homicídio.
A gente queria a verdade. Claro, lógico. A gente queria a verdade. Não importa se a perícia é feita pelo Você não pai, é construir se é uma perícia homicídio. oficial, entendeu? Já que a perícia oficial foi falha, Sim. vamos colocar falha entre aspas, né? Eles, Ou porque quis tiveram falhar, exato, porque tiveram a oportunidade de falar várias vezes, de rever isso várias vezes, não o fizeram. Então corroboraram que era daquela forma. Os nossos peritos chegaram à conclusão do homicídio. E para todos que nos ajudaram nessa época, todos foram unânimes em falar: isso aqui é um homicídio, isso aqui é um homicídio, isso aqui é evidente que se trata de homicídio. Não, fica tranquila, vamos avocar para o DHPP, que foi muito difícil chegar no DHPP, graças à nossa insistência e ao governador, na época. Ele determinou que saísse de lá e fosse para o DHPP, onde a investigação começou bem. Mas Também não avançou. não aprofunda. O que eles chamaram de novo esse possível suspeito? Chamaram e o interrogatório foi superficial, né? Porque existe a possibilidade de você prender para preservar o interrogatório. Você não precisa prender porque, olha, eu tenho certeza que você é o assassino. Você pode prender para investigar melhor e segurar melhor as provas. Sim. Né? E isso não foi feito. Absolutamente. Falavam para a gente ia lá, nossa vida virou o DHPP. Todos os dias. Horas e horas. Né? E nós chegamos a falar: escuta, tem que prender. Como é que vai ser isso? Não, nós vamos prender. Daqui 5 dias, porque nós precisamos de mais um detalhe, não sei o quê. Ah, não, nós vamos prender daqui 10 dias. Ah, pedimos a quebra do sigilo telefônico da escola e temos um indício fortíssimo. Eles mentiram em depoimento. Ah, eles mentiram? Então, falso testemunho. Não, nós vamos chamá-los para reinterrogá-los e vamos prendê-los por falso testemunho. O que aconteceu, Beto? Eles chamaram para reinterrogá-los, abriram que existiam escutas telefônicas, contaram: estamos com escutas telefônicas e vimos que vocês mentiram. Vocês querem retificar o depoimento? E eles retificaram. Falando o quê? Mudaram para quê? Eles, nas escutas telefônicas, eles ouviam determinados assuntos que, no depoimento deles, eles narraram de uma outra forma. Então, eles entenderam que a melhor técnica, que para nós falaram que era prendê-los, tá? Aí, de repente, eles mudaram de ideia e entenderam que a melhor técnica não era mais prendê-los. Mas eles certificaram o quê? O que eles falaram de novo? Eles falaram a respeito do suspeito. Tá? Eles falaram que o suspeito tinha que estar perto da cena do crime. E o próprio suspeito, no depoimento, se coloca nesse lugar. Ele fala: eu estava regando a horta no final da tarde. Porque onde ela foi encontrada é bem a parte próximo, bem próximo. Mas então ele não teria... havia essa necessidade. Então a polícia passou a criar situações para postergar esse pedido de prisão. Essa equipe saiu. Isso foi objeto de um monte de discussões. Essa equipe saiu. A equipe posterior se desculpou pelo que aconteceu e disse que foi perdido o timing do pedido de prisão do suspeito. E a gente falou: peça agora, porque tem um suspeito, existe uma situação toda, uma investigação toda comprometida. Ah, não vou pedir porque não quero tomar um não do juiz. Mas o teu papel aqui... Mas isso agora, né? Isso na segunda, terceira equipe que entrou no caso. Que é o quê? 2020? Em 2018. 2018, tá. Nós estamos pedindo a prisão desde 2016. Na terceira equipe. As duas primeiras equipes foram a mesma, não mudaram. Por que não fizeram o teste de DNA do fio do cabelo, por exemplo? Foi criada toda uma situação de ir postergando essa realização. Como também postergaram uma realização de uma oitiva coletiva, porque nas escutas telefônicas, segundo os policiais nos informaram,
houve um crime de fraude processual, que não foi nem sequer cogitado, porque as escutas telefônicas ficaram dentro desse processo sigiloso e ficou a cargo das autoridades. Nós nunca tivemos acesso formal a isso. Então, nós não podemos alegar nada referente a isso, porque a gente não teve acesso formal. Sim. Ocorre que o que eles fizeram? Eles pegaram várias coisas da escuta telefônica e, ao invés de aprofundarem a investigação, eles não iam realizando aquilo que era necessário para chegar a elementos de convicção do juiz, do Ministério Público, da autoria. Então, tudo isso ficou superficial. E o que a gente sempre exigiu era o aprofundamento das investigações. Perdeu o timing de prender, tem que tentar. Não, você cria timing, você cria. Agora, eu só não consigo entender por que em todos os lugares se emperra. É o que a gente gostaria de entender também. Por que emperrou na delegacia de Itatiaia? Itatiba, eu estou com Itatiaia na cabeça. Por que se emperrou ali? Emperrou dentro do HPP? Então, foram quantas equipes já dentro do HPP de São Paulo? Umas 4 equipes. E todas chegam se desculpando pela equipe anterior. Mas também... Hoje também não adianta. A última equipe que a gente teve contato... a gente fez uma reunião com a diretora do DHPP e ela nos garantiu que a investigação ia andar e que a investigação ia ser feita por uma equipe, a melhor equipe que ela tinha, e ela encerrou, simplesmente, sem tomar detalhes, algumas providências que estão lá, pendentes. Como é que está? Ela encerrou, mas não é que ela arquivou. Está arquivado, mas pode ser reaberto a qualquer momento. Mas, nesse interim, quem investiga para reabrir? Porque a família, reabrir, de novo? Você precisa ter algum indício de autoria. Exatamente. Ou seja, o DHPP tirou do colo dele o inquérito e jogou de novo nas nossas mãos. E na mão do Ministério Público também, de alguma maneira. Exatamente. Só que nós não temos poder de polícia. Não, porque o Ministério Público e o juiz homologou o arquivamento. Acatou o que foi solicitado. Tá. Né? Normalmente, a autoridade acaba acatando. Agora, ressalva seja feita ao Ministério Público ou ao juiz, porque o DHPP chegou à conclusão de indiciar somente 2 professores. Os nossos advogados, em petição, requereram que fossem indiciados também os 3 gestores, responsáveis por tudo, né? E o Ministério Público acatou, sabiamente, tecnicamente, agiu de forma exemplar, colocando também os 3 gestores para responder como réu, e o juiz também, como réus, né? E o juiz também acolheu a denúncia. Eles estão. Como foi para você quando você agora? Porque isso aconteceu agora. Aconteceu agora em setembro de 2023. Uhum. Ela morreu dia 16, acho que foi dia 26 de setembro, não foi? Dia 14. Dia 14. Foi muito próximo, infelizmente, da data, de uma nova data da sua filha. Mas 8 anos depois. Sim. Como é, pelo menos, você ver, eles estão indiciados, eles foram denunciados pelo quê? Por abandono de incapaz com resultado morte e com um agravante de ter sido em local ermo. Né? Por um lado, assim, tem mais de uma forma de se ver isso, Beto. Por um lado, foi a primeira grande conquista que nós tivemos nessa luta que a gente está travando já há 8 anos. Né? Então, assim, nós ficamos satisfeitos pela forma como a coisa foi conduzida e acolhida, né, pela Justiça, Ministério Público e o juiz, né, que foram exemplares. Por outro lado, a gente se pergunta todos os dias por que isso não foi feito logo no início. Porque como a escola tem uma responsabilidade objetiva em cima disso, por que essa denúncia não foi oferecida antes? Por que a polícia não falou 8 anos atrás, já exatamente. Não apontou esse crime já sabemos. Exatamente, porque isso daí economiza muito sofrimento. Sim. E a gente vê que existem diversas famílias na mesma situação que a gente que passam por tudo isso, né? E muitas vezes até não tem um resultado positivo.
Agora, logo em seguida, acontece essa questão de haver o arquivamento do inquérito. Então, assim, por um lado, morde e assopra, sabe? Sim. Por um lado, você tem uma conquista, por outro lado, você tem que pegar e agora voltar a correr para que a gente possa voltar a investigar, voltar a tentar oferecer novas coisas para que eles possam desarquivar o inquérito. Então, estamos nós de novo, ao invés de ser o Estado, fazendo papel de polícia, sem ter poder de polícia para isso. Que é esse abaixo-assinado que vocês fizeram, é para isso, para que voltem a investigar, desarquivem, reabram, Exato. Não sei a palavra que quiser, mas que volte a ter alguém olhando pelo caso dentro da polícia. É Isso, já tem quase 60 mil assinaturas nesse abaixo-assinado. Espero que depois da entrevista isso cresça ainda mais. O link para isso está no Instagram de vocês, né? Exato, está no Instagram da gente. No Instagram a gente está colocando, inclusive, atualizações do caso. Tem muita gente que está apoiando. Isso está nos dando, inclusive, um ânimo um pouco renovado para se trabalhar, porque é uma seara muito árida, muito sofrida. E, enfim, nós não vamos parar. Agora, a gente gostaria muito que a polícia colaborasse. O suspeito está onde? Sumiu. Vocês sabem onde está ele? Sim. A gente tem ele não notícias. Desapareceu? Não. Inicialmente desapareceu, foi para longe. Aí, como nada aconteceu, né? Voltou para perto. Se sentiu confortável para voltar para perto. Sabe? E o que a gente pede? Nesses 8 anos, ele só deu 2 depoimentos? Só 2 depoimentos. A polícia não deu quebra de sigilo telefônico dele? Não pediu Nada. WhatsApp para ver? Nada. Troca Nada. de mensagem que Não ele teve tem. uma investigação técnica capacitada, não teve um interrogatório com técnica adequada. Não sabe? viram se o celular, tudo bem, mas se ele ia ali onde ele regava, mas o celular estava ali mesmo. Nada. Não pegaram Eve para dele Nada. para confirmar que ele estava na cidade, nada disso. Tudo que eles solicitaram é superficial e volta inconclusivo. Tudo. Então, assim, eu não posso acreditar que o DHPP de São Paulo Qual é? não Se você consiga- pudesse escolher uma diligência, qual que você gostaria que tivesse sido feita? Eu agora... sei que é uma lista, mas assim, é você só pode difícil. uma ou 2 ou 3. É difícil. Qual é a mais importante que você Eu acha? gostaria da prisão do suspeito com um interrogatório técnico, com uma pessoa capacitada para esse interrogatório. Porque não adianta aprender sem Até porque ter... para aprender precisa ter base, né? Não, a prisão, no caso, não seria a prisão acusando, você é um homicida, você está preso por isso. Ela é uma prisão que ela é feita para preservar o interrogatório, o inquérito. É isso. Colher elementos desta pessoa para preservação do inquérito. Entendi. E com um interrogatório adequado, né, ela chega ao autor. No caso, é o nosso pedido desde 2016. Desde 2016. Hoje, eu acredito que perícias tecnológicas devem ser feitas. Nós, inclusive, pedimos, né, a perícia do Google. Foi muito difícil conseguir essa diligência. E ela retornou muito técnica. E o inquérito foi arquivado sem a devida análise desse retorno dessa perícia. Então, existe ali alguns números, alguns retornos de pessoas que estavam no local, né? E isso tem que ter aprofundamento. Não pode encerrar o interrogatório, fazer um telefonema para... quem era? Fulano de tal. Então tá bom. E você encerrar um caso de 8 anos investigado como homicídio, né? Inclusive... nos próprios ofícios que são encaminhados pelo próprio DHPP, sempre vai homicídio, porque antes vinha sempre os ofícios como morte suspeita, né? Então, se trata de um homicídio e não se dá a devida importância, não se corre atrás, não se aprofunda as investigações. Inclusive, não se sabe se aconteceram crimes semelhantes nos locais onde o suspeito esteve. Quero crer que, já que existem indícios de que ele estava, de que ele tem um modus operandi, né?
Não são só 2 fatos isolados que ocorreram, né? Muito provavelmente deve ter outras ocorrências. E a gente está falando de um assassino solto por aí. Ou depois. Exato. Com certeza. Que alguém matou a Vitória. Matou e essa pessoa está livre. Exato. Não se diz que ela não possa fazer de novo, né? Veja bem, tanto que, com relação aos próprios réus hoje, eles continuaram exercendo as funções normalmente na escola. Eles trabalham ainda na escola, na mesma escola? Até onde nós estamos informados, sim. Eles podem pegar quanto tempo de cadeia? Olha, isso daí seria nosso advogado para responder. Para saber, porque às vezes também são penas tão... Mas isso já... Não, é uma pena grave. É uma pena pena mais grave do que o homicídio culposo. Então, tá. Te dá esse novo começo dessas pessoas indiciadas de fato agora, que vão a júri não, né, mas vão a julgamento, isso te dá mais energia para conseguir chegar? Isso te dá um calento? Como que é, depois de 8 anos, usando o nome da sua filha, é uma vitória de alguma maneira? Sim. É aquela velha história, Beto. A gente começou uma luta, não é para desistir no meio, a gente vai até o final. Ela não é agradável, longe disso, ela é bem sofrida, mas ter uma conquista, vamos colocar dessa forma, dá sim um impulso para a gente pegar e continuar. É dolorido. Aliás, eu peço para que as pessoas que estão assistindo aqui, que saibam a respeito disso, se coloquem no meu lugar como pai. Não é nem um pouco agradável esse tipo de situação, ela é sofrida, ela é dolorosa, ela é um trauma de vida, mas eu gostaria que elas se colocassem no meu lugar e trouxessem qualquer tipo de informação que possa nos ajudar. Porque não é possível que alguém não saiba o que aconteceu naquela fazenda. O quanto eu sempre digo o seguinte, que o crime ele tem várias vítimas. Você tem a vítima, sua filha, a vítima morta, mas você tem as vítimas vivas. Uhum. O quanto você morreu com tudo isso? Muito. Música sempre foi uma área em que a gente se relacionava muito, eu e minha filha, né? Eu fiquei quase 1 ano sem ouvir música. Alguma coisa morreu dentro de mim. Eu mudei por dentro, mudei no trato com as pessoas, mudei na minha aproximação com quem quer que seja. Sou uma pessoa menos crente na natureza humana. E tudo isso me entristece demais, porque, em verdade, assim, como eu sou engenheiro, né, e eu costumo muitas vezes racionalizar determinadas coisas. Você é bem matemático, né? Mas a vida não dá. Às vezes 1 mais 1 dá 12. Não dá, não dá. Então, assim, eu procuro enxergar as coisas, tentar ver caminhos que possam ser menos duros, mas isso me mudou muito como pessoa. Me mudou demais. E, assim, em determinados pontos, de uma forma muito triste. Você teve depressão? Eu tenho depressão. Você não tinha antes, você passou a ter? Eu levemente, mas assim, eu passei a ter de forma profunda. Isso foi uma coisa mais... Sim, eu sou medicado, inclusive, para tratamento de depressão, e não posso ficar sem meus medicamentos de jeito nenhum. E com a sua filha mais nova, com a irmã da Vitória? Porque muitas vezes quando um pai perde um filho, ele às vezes não consegue ver a dor do outro filho, que é o irmão ou a irmã, e também o filho perde o irmão que morreu e também o pai e a mãe. Porque ele fica sem, muitas vezes, como que é com a sua outra filha? Olha, Beto, e como é para ela ter perdido a Vitória? Então, eu procuro estar próximo tanto quanto eu consigo, né? Mas essa é uma situação que a gente não controla. Ela teve problemas muito sérios de início. Ela ficou, posso dizer, meio robótica de início, irreconhecível. Até hoje isso é um problema. Hoje ela faz terapia para poder tratar isso.
A escola nunca procurou, inclusive nesse sentido, para dar suporte. Ela estudava na escola? Estudava na escola, eu a tirei de lá. Lógico, imagino. E agora acontece com todos, né? Intimamente, assim, internamente, alguma coisa morre. Ela tinha uma ligação muito forte com a Vitória também, porque elas tinham quase 7 anos de diferença de idade. Então a Vitória cuidava muito dela no dia a dia. Era a irmã mais velha. Era. A irmã mais velha é praticamente uma mãezinha, né? Porque de fato, como existia uma certa diferença, né? E a gente notou muito na ausência da Vitória como isso daí impactou a menina. Então, assim, é uma coisa muito triste que tudo isso aconteça, porque ceifou uma vida de uma pessoa maravilhosa que queria ser chefe de cozinha. Hoje em dia, provavelmente já estaria nessa posição. Eu ia te perguntar, quem seria a Vitória hoje? Ela ia ser uma chefe de cozinha. Ela tinha inspiração, ela começou a cozinhar com a madrasta. Ela tinha inspiração de fazer coisas na cozinha, porque ela aprendeu isso. Eu achava maravilhoso, porque eu não faço nada na cozinha, né? Então, essas lembranças dela são lembranças felizes, né? E também mudou a vida da minha filha mais nova, de uma forma que eu acho irrecuperável. Pode ser que existam formas de se colocar um curativo em cima e tudo, mas a cicatriz vai ficar para sempre. E ela reabre, não é difícil reabrir, né? Quando você vê uma amiga dela, uma prima que poderia ser ela hoje na idade, deve ser difícil. É muito difícil ver os meus amigos, né, tendo as filhas se formando, formando famílias. Vitória estaria com 25 anos hoje. Né? Então seria uma mulher provavelmente muito bonita. Uma jovem mulher. E eu estou vendo meus amigos formando filhas, alguns já... Sendo avós? Não, ainda não, porque 25 anos é muito nova também para ter filho. Mas assim, se encaminhando para o casamento e tudo, e assim, seria o caminho natural dela também. E eu não estou tendo isso, né? Não tive os 18 anos para ela aprender a dirigir, não tive a questão do caminho de faculdade. Eu estudava muito com ela, né? Ela não era muito boa de matemática, então a gente fazia muitas tarefas juntos, né? E assim, eu tive tudo isso daí arrancado da minha vida, de uma hora para outra. Se você pudesse encontrar a Vitória, o que você diria para ela? Não vá para essa excursão. Não, mas assim, hoje, se ela chegasse depois de tudo que aconteceu, o que você pudesse ver, o que você queria fazer? O que você mais sente saudade? O que eu mais sinto saudade do abraço dela. Ela... Pai, vamos... Assim, de vez em quando tinha momentos como... Pai, essa casa tá muito silenciosa, vamos botar música no volume máximo. E saía dançando pela casa. Outras horas, pai, esse filme é maravilhoso, eu queria assistir com você. E aí ela sentava no sofá e me abraçava. Então essas coisas elas fazem muita falta, porque isso sim é que dá energia para a gente viver no dia a dia. É aquele último abraço não dado, mas que eu desejo que um dia vocês se abracem. Isso vai acontecer. Com certeza. E que vocês tenham essa força muito de conseguir chegar e conseguir saber quem é que fez tudo e até de repente saber como foi tudo. Eu acho que isso é um fechamento importante. Eu agradeço e peço para que todas as pessoas que estejam assistindo a gente aqui possam fazer a gentileza de assinar o nosso abaixo-assinado, para pressionar as autoridades. Eu tenho compartilhado no meu Instagram também. Eu percebi, eu vi isso e agradeço demais. E também que elas participem, né, da nossa luta nas redes sociais e nos ajudem, porque a nossa luta é uma luta de muita gente. É uma luta que ela está sendo repetida todos os dias por diversas famílias aqui. Desejo de verdade que em breve, muito em breve, a gente sente aqui novamente, você me conte como foi descobrir o que aconteceu com a sua filha e
o respirar depois de um julgamento, para que seja o fechamento do caixão da Vitória, para que ela possa descansar em paz e vocês também terem só saudade, não mais tanta luta. Se Deus quiser, eu agradeço De demais. verdade, desejo de verdade que muito em breve. Obrigado, Cristiane, Obrigada, também. Beto. Muito obrigado. Tem alguma coisa que eu não perguntei, que vocês queriam que eu tivesse perguntado, ou algo que vocês queiram falar Não, acho sobre que o caso? Acho que foi perfeito. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E até breve, se Deus quiser. Amém. Muito obrigado. Obrigada.